Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Japeri. Eu sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui uma playlist com algumas aulas abordando aí o conteúdo de história do município de Japeri, conteúdo aí que vai estar na sua prova, né? A prova aí da educação agora em 2023. Pessoal, história do município de Japeri não estava no edital. Foi incluído através de uma retificação número 2, que está lá no site da IBAN. E é claro que se a banca se deu ao trabalho de retificar para incluir essa disciplina, né, esse tópico lá na parte de conhecimentos gerais, é porque certamente ela pretende tirar algumas questões desse conteúdo. Então, com certeza na aula de hoje você vai ter alguns assuntos aí que vão estar na sua prova. A nossa aula está imperdível. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do nome Japeri, sobre o início da colonização da região de Japeri e sobre o desenvolvimento dessa região e algumas questões ambientais que Japeri já vivenciou lá no final do século XIX, tá? Então nossa aula está bem completa, tá um conteúdo bem rico para você. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu tenho que mostrar para você que vai fazer a prova o nosso material de questões comentadas em PDF para você poder treinar, tá? Mais importante do que estudar a teoria, ou tão importante, né, quanto estudar a teoria, é você realizar muitas questões. Você vai vir aqui no nosso site expressoconcurso.com.br. Logo aqui na nossa página inicial você vai ter aqui, ó, Concurso Japeri 2023. Clicou, vai abrir para você essa página aqui, ó, Concurso Japeri. Lá você vai encontrar, ó, 65 questões comentadas de história de Japeri, abordando aí esses tópicos que estão aqui, ó, que a banca colocou lá no seu edital. E também mais de 300 questões aqui de legislação educacional para você ficar com conteúdo bem completo, né, e poder se preparar da melhor forma possível para este concurso, tá? Que vai ser bastante concorrido. E se você quiser ainda estudar português de forma direcionada para a banca IBAN, nós temos aí esse professor parceiro, professor Jorge Alcântara. Ele vai estar aqui, ó, tá aqui o curso dele para você poder conhecer. É um curso de português voltado para a IBAN, voltado para este concurso, e vai te ajudar bastante aí na sua preparação, tá bom, pessoal? Você que vai fazer magistério aí, professor especialista, aqui ainda, ó, na nossa página inicial, você vai encontrar aqui, ó, professor especialista. Clicou, vai abrir para você essa página, onde nós temos conteúdo específico para professor de história, de geografia, de educação física, de filosofia e de ciências. Mas, pessoal, isso aqui é só aquela parte específica da matéria. Questões de história para professor de história, questões de geografia para professor de geografia, questões de educação física para professor de educação física, questões de ciência e questões de filosofia. Então essa parte realmente do conteúdo voltado, direcionado à sua disciplina, você vai encontrar nesse material, que é um coringa, que não é só para o concurso de Japeri, não. Você vai poder utilizar em vários concursos, porque traz aí um apanhado de centenas de questões dentro da sua área de formação, tá bom? Você pode olhar esse material aqui que tá super bacana também aqui no nosso site. Dado o recadinho, claro, né? Adquirir, não falei como é que você vai adquirir, né? Se você clicar no download, ó, você vai ter uma pequena amostra do material, tá? Você vai poder dar uma espiada no nosso material. Decidiu adquirir, você vai na plataforma da Eduz, faz o pagamento aí. Se você pagar com Pix ou com cartão de crédito, você vai receber esse material na mesma hora. Gente, o nosso material, ele é um material digital, ele é 100% em PDF e ele vai ser enviado para o seu e-mail, tá bom? Então, se você pagar com Pix ou com cartão de crédito, você vai receber na mesma hora esse material. Se você pagar com boleto bancário, aí você vai ter que aguardar até 3 dias úteis, pode até ser antes, mas é até 3 dias úteis, para que o pagamento seja confirmado e aí você receba esse material aí no seu e-mail. A própria plataforma vai te enviar automaticamente esse material, tá bom? Então agora sim, né, dei todos os recadinhos aí importantes. Vamos para nossa aula. Vamos falar da origem do nome Japeri, tá? Porque a gente vai ver ali que Japeri não se chamava Japeri, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se chamava Belém.
e depois teve esse nome modificado para Japeri. Por que do Japeri, gente? Olha só. A palavra Japeri é de origem indígena, então é um nome que foi dado pelos índios, tá? E ela denomina, né, uma planta semelhante ao junco. Aqui, ó, uma planta mais ou menos igual essa aqui que tá desenhada, tá vendo essa figura aqui dessa planta? Já botei de propósito, gente, ó. Mais ou menos essa figura aqui, ó, dessa plantinha, tá? Que é tipo um junco, uma vegetação rasteira, né? Então, essa planta era chamada pelos índios de Yaperi. Essa região, que era uma região que não era habitada por tribos indígenas, né? Até onde se tem conhecimento, não haviam nações indígenas habitando o município de Japeri em si. Eles passavam por ali, mas eles não se instalaram nessa região. Mas esses índios esses indígenas que passavam por ali chamavam a região de Yaperi por conta dessa planta. Esse nome ele foi se popularizando e chegou o momento em que a cidade, né, o município recebeu o nome de Japeri, tá? Os índios, no caso que a gente está falando aqui, são os índios Itaguaís, que eles habitavam justamente a cidade onde hoje é o município de Itaguaí, e circulavam ali as margens do rio Guandu, tá? O rio Guandu que banha o município de Japeri. Então, Japeri, qual é o significado, né? Japeri é uma planta semelhante ao junco, tá? Algo parecido com isso aqui que a gente está vendo. Os índios, né, os indígenas chamavam essas plantas e essa região que tinha muitas dessas plantas de Yaperi, tá? Yaperi vira Japeri, tá bom? Então esse é o significado do nome Japeri, um tópico quente de prova, tá? Um tópico quente de prova, você vai acertar se ver alguma questão dessa na sua prova, com certeza, né? Então, Japeri, origem indígena, uma planta. Os índios itaguaís que passavam pela região chamavam de Yaperi. Yaperi virou Japeri, ok? Vamos lá. O início da colonização, né? A chegada do homem branco, do homem europeu nessa região. O marco, tá, gente? É em 1743, onde ali é instalado uma fazenda. Essa fazenda recebeu o nome de Morgado de Belém, tá? Por que Morgado? Morgado é tipo uma propriedade rural que é passada de forma hereditária de geração em geração. Então, era o Morgado de Belém, pertencente aí ao Pedro Dias, que tinha um engenho, né? Essas terras ficavam dentro das terras desse engenho de açúcar, pertencente ao Pedro Dias que era um bandeirante. Então ele vai batizar essa região de Belém, tá? E esse nome foi o nome do município de Japeri até, deixa eu botar aqui uma canetinha vermelha, até 1947, quando a região tem o nome trocado de Belém para Japeri, tá? Então passou a se chamar Japeri a partir de 1947. Antes, né, desde lá do período de colonização, essa terra era chamada de Belém, tá? Belém. Lembra aí de Jesus, né? Nasceu lá em Belém, não é? Então lembra de Belém. Era o nome dessa região. E aí em 1947, por conta desse apelo da questão do indígena, que chamava de Yaperi, ele acabou recebendo o nome de Japeri. Ela pertencia, né, as terras ao antigo engenho do Pedro Dias, que era um bandeirante paulista, fazia parte desse grupo de bandeirantes que foi se instalando nessa região, e localizada na freguesia da Sacra Família do Tinguá. Antes de ser fundado, né, essas terras que até então eram inabitadas estavam ligadas à freguesia de Pati de Alferes. A partir do momento em que o Morgado de Belém se estabelece, que ali começa a ser ocupada essa região, ela vai ser transferida para a freguesia da Sacra Família de Tinguá, ok? E aí o descendente do Pedro Dias vai vir aí o Marquês de São João Marcos, né, que assim ficou conhecido. Ele vai ser o cara que durante o século XIX, aí século XIX, gente, século XIX, vamos lá, século XIX,
A gente está falando aí do período que vai de 1801 até 1900, tá? Isso é o século XIX. Então, durante o século XIX, esse cara aqui, o Marquês de São João Marcos, que era descendente do Pedro Dias, dessa família que se estabeleceu nessa região, ele vai ser uma figura-chave no desenvolvimento, né, de Belém, que depois vai se chamar Japeri, tá? Ele vai incentivar a lavoura. Como é que ele faz isso? Ele monta um engenho de açúcar, ele constrói casas para poder ter mão de obra, né, morando na região e ajudando no desenvolvimento da região. Ele vai construir igrejas, ele constrói a igreja de Nossa Senhora de Belém, né, por conta, né, a padroeira ali do que seria o município, né, a região de Belém, e a igreja Menino de Deus. Ele também vai fundar a primeira escola e o primeiro teatro do município, tá, dessa região, que veio a ser o município de Japeri. E vai ser um grande entusiasta que vai ajudar, vai incentivar, vai trazer a atenção do imperador Dom Pedro II para a construção da estrada de ferro, para a chegada, né, da estrada de ferro Dom Pedro II em Japeri, que vai ser em 1858, quando a estação de Japeri é inaugurada, tá? Então, o Marquês de São João Marcos, ele é uma figura-chave, uma figura indispensável no desenvolvimento dessa região que até então se chamava Belém e depois vai se tornar Japeri. Ele vai incentivar a lavoura, ele vai construir igreja, ele vai construir escola, ele vai construir teatro, ele vai atrair, né? Ele vai atrair, vai, de certa forma, lutar pela construção da estrada, da estação de trem, né, da estrada de ferro Dom Pedro II, da estação de Japeri, em 1858, vai ser o cara que vai trazer um grande desenvolvimento para Japeri durante o período do século XIX. Gente, junto com esse desenvolvimento, também houve uma certa devastação, né? Se derrubou a floresta, se derrubou mata. E isso vai trazer um impacto ambiental que vai causar consequências imediatas para a região de Japeri. Tá? Vai trazer obstrução dos rios, com a formação de pântanos, e tudo isso vai atrair mosquitos, tá? Esses mosquitos que vão trazer doenças para essa região. O abandono dessas terras, no caso, né, vai ser uma consequência. Nós temos uma região pantanosa, onde você já não consegue plantar, onde você tem a proliferação de muitas doenças, uma vegetação inútil, que não traz nenhum tipo de retorno, e aí isso vai fazer com que a região comece a ficar abandonada, e assim vai permanecer por um tempo, até que depois a gente vai ter uma retomada, né, desse desenvolvimento de Japeri. Isso a gente vai falar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de Japeri nessa transição entre o século XIX e XX, vai falar um pouquinho também, né, quando Japeri pertenceu a Vassouras, pertenceu a vários municípios, pertenceu a Nova Iguaçu, até ele se tornar independente, né, se tornar um município autônomo, e a gente vai falar sobre tudo isso na nossa próxima aula, claro, aqui no YouTube. Para você não perder essa aula, pedir para você se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber notificação quando a gente lançar um novo vídeo com a próxima aula, e segue a gente lá no nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof.joana_fernandes, para você estar por dentro aí de todas as atualizações, de todas as novidades. Lá no meu Instagram você vai encontrar o edital de Japeri de uma forma resumida e direcionada para os cargos de magistério, então você pode dar aquela olhada lá, que tá bem legal, que eu disponibilizei, e a gente vai poder ter esse canal de comunicação aberto, tá bom? Pessoal, vou ficando então por aqui, né? Fica com Deus, e é claro, sempre, eu sempre encerro minhas aulas dessa forma, porque eu acredito muito nisso. Estuda que a vida muda. Tchau, tchau.